Oi, oi, gente, tudo bem? Boa noite. Vamos iniciar mais uma live. Hoje o papo é com as gravidinhas, né? E também com as mamães. Já a gente vai falar sobre fisioterapia pélvica e outros assuntos. Na verdade, a gente vai abordar de uma forma ampla como e por que se preparar para a gestação. E quem vai nos ajudar no bate-papo hoje é a Bianca, ela é fisioterapeuta pélvica, entre outras áreas da fisioterapia, mas ela tem esse foco de atender as mamães, as grávidas, até inclusive no pós-parto. A gente vai entender um pouquinho do trabalho dela nesse sentido. E vamos aguardar ela entrar aqui, daqui a pouquinho ela deve estar chegando. Ó, chegou. Tudo bem, gente? O pessoal vai entrando. Vamos aguardar aqui que a Bianca vai pedir para participar. E aí a gente já chama ela aqui para conversa. Deixa eu ver se eu consigo convidar ela também. Peraí. Aqui. Oi, Camila. Chegou para a live. Camila adora nossas lives, né, Camila? Oi, Bianca. Oi, Mari, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Estava aqui conversando com o pessoal já, explicando sobre o que a gente vai falar, né? Que é Aham. como e por que se preparar para o parto, mas com um foco mais em fisioterapia pélvica, né? Que eu acho que é a área que tu dá um foco maior, mas que ela abrange, a gente vai entender um pouquinho mais, que para mim também é novidade, né? Aham. Eu não fiz, não conheço muito, então para mim vai ser bem legal também a título de conhecimento também. Isso, em primeiro lugar, obrigada, tá, por abrir esse espaço para a gente poder falar um pouquinho mais desse trabalho, que ainda é um pouco desconhecido, né? Então vai ser um prazer poder falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, que é bem extenso, na verdade, mas eu vou tentar dar uma enxugada aí, de acordo com o desenrolar da nossa conversa. Boa, pessoal, fica bem à vontade para mandar perguntas por aqui também. O papo vai Isso. ser bem bacana. A Bianca é boa de conversa. Hoje a gente conversou de tarde um pouquinho, que era para ser 15 minutos, a gente ficou mais de meia hora conversando, né, Aham. Bianca? E, inclusive, uma das coisas que ela me contou é que a cadeira de fisioterapia pélvica que ela teve na faculdade em 2004, foi isso que tu falou, né? Em 2004, nós tínhamos uma disciplina chamada Fisioterapia Aplicada à Obstetrícia e Ginecologia. Uhum. E E para mim foi super novo isso. Eu comecei a ver recentemente coisas assim, eu nem sabia que era mais antiga já essa assim, parte da fisioterapia. é porque no Brasil também existe muito a cultura da cesárea, e isso foi sendo desconstruído, ainda está sendo desconstruído, então esse trabalho também acabou tendo mais visibilidade, vamos dizer assim. Verdade. Faz muito sentido isso. Sim, então, na verdade, eu gosto de falar que a fisioterapia no pré-natal, né, na gestação, é importante a gente mencionar dois aspectos, né? O primeiro, que a gente precisa desconstruir essa história de que toda gestante tem a dor lombar, porque isso é normal, tem a dor pélvica, porque é normal, tem incontinência urinária, porque é normal, porque tudo é muito dito como normal, né? Então, os próprios médicos às vezes negligenciam um pouco essa queixa da gestante, e aí ela passa aquela gestação inteira achando que tudo isso é normal, né? Então, esses desconfortos eles são muito comuns, né, para gestantes. Mas tem tratamento, tem prevenção e muitas vezes alguns desconfortos e alguns problemas eles eram até prévios à gestação e com a gestação eles ficaram mais acentuados, né? E a mesma coisa no pós-parto. Às vezes, durante a gestação, ela desenvolve alguma disfunção, e aí no pós-parto, às vezes até mesmo meses depois do nascimento, independente da via de parto, aquela disfunção toma uma proporção muito maior, né? Acarretando uma série de problemas. Então, a primeira questão é a gente começar a desconstruir isso, né? É comum, muitas gestantes têm uma série de desconfortos, mas existe o tratamento, existe a prevenção e existe também o controle, né? Muitas vezes não vai conseguir durante o período gestacional acabar com aquele problema, mas você vai controlar para que ela tenha uma qualidade de vida favorável durante a gestação e que esse problema não se torne algo pior com o avanço da gestação e após o parto também, né? E a segunda
questão também para a gente desconstruir é que só quem quer um parto vaginal, que a gente chama, né, é que precisa procurar a fisioterapia. Né? E não é isso, até porque a própria gestação já é um fator de risco para algumas disfunções que a gente vai citar aqui, independente da via de parto, né? Então, se aquela mulher deseja realmente uma cesárea, isso já está bem definido na escolha dela, não é por isso que ela também não vai procurar uma fisioterapia. Né? Ah, isso Então, é novidade pra mim. Eu achei que era só pra parto normal. Não sabia que pra cesárea também era indicado. é importante, porque o que acontece? Qual é o nosso olhar para aquele corpo da gestante, né? É lógico que cada gestante tem a sua particularidade. Tem gestante que já tem algum problema musculoesquelético antes da gestação, mas a gente pensando de uma forma geral no corpo gestante, o nosso olhar vai ser para o abdômen daquela mulher, para todo aquele complexo abdominal e para o assoalho pélvico. Né? Então, o assoalho pélvico e o abdômen, ele tá ali independente da via de parto. Né? Ele vai sofrer transformações, ele vai sofrer impactos independente do nascimento. Né? Então, por que que só as mulheres que vão optar por um parto vaginal é que precisam cuidar dessas estruturas? Né? Todo sentido. Então, assim, é lógico que a gestação é uma predisposição para alguma disfunção do assoalho, que a gente vai falar? Sim, é uma predisposição. O parto vaginal pode ser mais uma predisposição? Pode, mas também não significa que toda mulher que vai ter um parto vaginal, ela vai desenvolver uma disfunção. E também não significa que toda mulher que vai ter uma cesárea, ela está livre de uma disfunção. Né? Então, assim, a disfunção mais comum que a gente escuta mais falar é a perda de urina, né? Então, durante a gestação, espirrou, fez xixi, pingou. É mais que as gestantes conhecem mais. E várias grávidas que já ainda não tiveram seus bebês, já desenvolvem essa incontinência, que já é considerada uma incontinência, e muitas que fizeram até uma cesárea no pós-parto desenvolveram. E às vezes nem desenvolveram na gestação. E foi uma cesárea, né? Então, por quê? Porque tem toda uma questão hormonal envolvida, né? E também tem a própria condição muscular daquele assoalho pélvico. Né? Eu até costumo dizer que fala assim, quando que eu procuro a fisioterapia? Descobriu a gravidez? Pode procurar. Ou está se preparando para engravidar? Pode procurar, porque ali aquele primeiro contato a gente vai já conhecer como é que é o corpo daquela mulher, se tem algo que já precisa ser tratado, ou trabalhar em cima de alguma prevenção para aquele corpo que vai passar pela gestação. Né? Então, independente da via de parto, todas as gestantes podem procurar sim. A Thaís até comentou ali, né, que na verdade o bebê pressiona a pelve independente da via de parto, né? Exatamente, então, porque o que acontece? O nosso assoalho pélvico, ele tem algumas funções, independente da gestação, né, que é conter os nossos órgãos pélvicos, ele trabalha na continência fecal, urinária e de flatos, ele desempenha papel também na função sexual, né, e no parto. Então, o próprio peso do útero, com o avanço da gestação, ele já enfraquece aquele assoalho pélvico, né? Então, por isso que eu falei no início que a gestação já é uma predisposição. O parto é uma outra predisposição, né? Justamente por conta disso, falando a grosso modo, é aquele peso do bebê, né? Aquele peso da barriga pressionando aquela musculatura. Né? E aí a própria condição hormonal da gestante já deixa essa musculatura mais relaxada, mais enfraquecida. E aí vem a questão do peso do bebê também, entre outros fatores, né? Como era essa musculatura antes também conta, o tipo de exercício que ela exerça na gravidez também conta, alguns fatores também contam, né? Mas o peso do bebê, sim, é um fator, tá? E como que é o acompanhamento que vocês fazem, então, quando a mãe engravidou, então, já sinal vermelho ali, vou procurar uma fisiopélvica, então, para preparar o meu corpo, né, fazer o entendimento, fazer esse diagnóstico daqui a pouco do que tem, o que pode ser prevenção e tratar já o que já existe, né? Isso, a primeira coisa o que a gente trabalha, né, na físio? Sim, a primeira coisa que a gente faz a primeira consulta é bem demorada, porque a gente colhe todo o histórico da gestante, não só desse momento, né, desse corpo gestante, como antes. Então a gente pergunta tudo da vida daquela mulher, porque tá tudo relacionado, tudo que a gente pergunta está relacionado a questões
musculares também e de assoalho pélvico. Então, por exemplo, a gente vai perguntar se em algum momento da vida teve escape de urina, não só na gestação, porque às vezes teve, se teve dor na relação sexual em algum momento da vida, porque isso tudo são indícios de que, opa, tem alguma coisa aí que tem que ser vista. E aí, depois de toda essa conversa, de todo esse questionário, toda essa anamnese que a gente chama, né, a gente vai fazer o exame físico. E aí, o exame físico, a gente vai avaliar não só fazer a avaliação postural, né, para saber, até porque a gente já colheu na história, se ela já teve dores na coluna, se ela já teve algum problema de hérnia, por exemplo, toda essa parte músculo-esquelética, né? E nós vamos fazer então a avaliação postural, nós vamos fazer o exame de abdômen para ver como é que tá aquele abdômen, se tem algum ponto de tensão, se tem, como é que tá aquela diástase abdominal. E aí a gente vai fazer o exame também do assoalho pélvico. Tá? E aí esse exame, ele é feito o toque na musculatura mesmo, com luva, tudo direitinho. É diferente do toque do obstetra, né? Para avaliar as questões do bebê e tudo mais. E a gente está fazendo uma avaliação muscular para ver se esses músculos estão hipertônicos, se estão muito fortes, se estão enfraquecidos, se está com falta de coordenação motora. E aí, em cima desses resultados, a gente tem alguns caminhos para seguir. Se a gente encontrar alguma disfunção, a gente vai reabilitar. Então, a paciente vai continuar vindo periodicamente ao consultório. Aí, esse tempo, que elas perguntam muito quanto tempo, quantas sessões, porque quando se fala de fisioterapia, tem muito aquela coisa na cabeça, 50 sessões, 2 vezes por semana. Não, não É verdade. Não, não é. Então, elas ficam muito assustadas quando fala de fisioterapia, acho que vai ficar eternamente, 3 vezes na semana fazendo. E não é assim. Então, se a gente não encontrar nenhuma disfunção, a gente vai passar uns exercícios de consciência corporal, vai ensinar durante a consulta para assoalho pélvico, para abdômen e tudo mais. E ela vai fazer aqueles exercícios em casa, tá? E aí, dependendo também de cada caso, porque tem gestantes que têm mais dificuldade, outras menos, ela vai voltar ou um mês depois, ou só no último trimestre, aí vai depender. Para consulta, para a gente reavaliar isso. E aí, em paralelo a isso, ela vai estar fazendo a atividade física dela habitual, que a gente sempre recomenda. Se for necessário, a gente vai fazer alguns ajustes nessa atividade física, para não sobrecarregar o assoalho pélvico, para não aumentar aquela diástase. E aí a gente vai acompanhar dessa forma. E tendo algum problema, porque pode acontecer, ela veio para a sessão, não teve nenhuma disfunção, tá tudo perfeito. E entrou no segundo ou no terceiro trimestre, começou, por exemplo, a pingar o xixi na calcinha, ou então começou a desenvolver uma dor, então ela vai voltar pra gente ver uma nova avaliação, ver o que aconteceu, e vai adaptando. Então, de uma forma geral, é assim que acontece. E aí, aquelas gestantes que desejam um parto vaginal, aí elas voltam, geralmente, entre 30 e 34 semanas, para fazer o acompanhamento específico, pensando num parto vaginal. Tá. Vamos lá, quero falar sobre isso. Quero entender o que é o acompanhamento específico. Então, eu pergunto, gente, só deixa eu explicar por que eu pergunto. Porque eu queria muito parto natural, assim, né? Eu queria bastante. Normal, não natural, porque diz, eu não entendo muito, tá? Me corrija se eu estiver errado, mas diz que o natural é sem anestesia, né? Sem nada pra dor e tal. Eu aceitava tomar isso desde que mas eu queria o parto que viesse parto, não queria cesárea, né? Mas não consegui, eu fiquei 18 horas em trabalho de parto e não consegui. Mas por que você não conseguiu? O que houve? Não dilatou. Entendi. Não dilatou de forma alguma. E, enfim, no hospital que eu tava, eles disseram que não poderiam dar nada pra dilatar, porque eu não abri nenhum dedo. Abri meio dedo só. Entendi. Em todo esse tempo. Eu tava com contrações já e tal. Então... Entendi. Então, o parto, só para a gente falar rapidamente sobre essas nomenclaturas, porque são um pouco confundidas mesmo. Então, a gente escuta muito... Primeira coisa que a gente escuta, eu ainda escuto isso em consultório, eu quero um parto normal, mas eu não quero aquele humanizadão. Aí as pessoas entendem como um parto humanizado, elas acham que é um parto, assim, pré-histórico. Na água, na banheira, aquela coisa. Né, onde a mulher ficava sofrendo também, ou então um parto na banheira, ou um parto de cócoras. Então, assim, são nomenclaturas totalmente erradas, né? Então, o acompanhamento humanizado não é um tipo de parto, né?
O acompanhamento humanizado, eu costumo dizer que ele vai desde as consultas de pré-natal, né? Então, existem algumas características que a gente chama de um atendimento humanizado, né? Porque a gente não vai conseguir se aprofundar muito, mas eu posso falar sobre isso depois. E tem o parto em si, que é a via de nascimento, que a gente chama, né? Vaginal, que ela pode ser normal ou natural. E aí o normal é quando ocorre alguma intervenção. Pode ser uma analgesia, qualquer tipo de intervenção, ele é um normal. E natural é quando ele não teve intervenção nenhuma, tá? Foi extremamente fisiológico, não teve nenhuma intervenção de nenhum profissional da área, tá? E tem a via de nascimento cesárea, que alguns também profissionais defendem que a cesárea não é um tipo de parto, é uma via de nascimento. Então são nomenclaturas que vão sendo aí discutidas e cada um defende uma hipótese, mas para mim as definições assim de fácil entendimento para todas é essa forma. O normal teve uma intervenção, o natural não teve intervenção nenhuma e a via de nascimento pode ser através de uma cesárea também. Tá? Entendi. Respondi? Deu para entender? Não, então eu queria o normal, eu não queria o natural, eu queria o normal, mas mesmo assim não consegui. E eu, assim, eu não fiz fisiopélvica, assim, eu acho que eu até desconhecia. Sim. Não conhecia mesmo. Mas eu sempre mantive exercício, fazia assim a minha parte que eu achei que eu tava fazendo, mas não deu, né? Então às vezes não. Não, estava não sei, fazendo. Queria... Uma coisa que eu deixo muito clara as pessoas às vezes ficam até assustadas quando eu falo isso. Eu deixo muito claro que o papel do fisioterapeuta é dar todas essas ferramentas que a gente falou ainda agora, da reabilitação, se for preciso, do tratamento, mas quando a gente pensa nesse programa de parto vaginal que muitas pessoas procuram, a gente vai dar a consciência corporal para ela controlar aquela dor, para ela tentar da melhor forma facilitar o nascimento, tá? Mas a gente nunca pode dizer que faça fisioterapia porque você não vai ter uma laceração, porque você vai conseguir garantia de que você vai conseguir um parto vaginal. A gente não pode falar. A gente não tem como falar isso, a gente não tem como garantir. É importante acertar as expectativas da mãe, né? Sim, vocês vão fazer a parte de vocês, vão ler, vão estudar, que é importante, né? Algumas questões, principalmente para quem quer um parto vaginal. Vão cuidar da sua saúde, praticando seus exercícios, aí ou faz a fisioterapia e complementa com exercício físico, ou faz uma acupuntura, e depende da necessidade de cada gestante. Vocês vão fazer a parte de vocês, mas vocês têm que estar preparadas para tudo, porque eu costumo dizer que o parto é uma caixa de surpresa, né? Então, a gente tem estudos que apontam que a fisioterapia, ela diminui em até 4 horas o tempo de trabalho de parto, ela é preventiva para laceração, diminui as taxas de epísio quando o médico tem essa prática, mas a gente não pode garantir nada. Tá? Então, a gente tem como defender que existem, sim, estudos que apontaram como benéfico o tratamento, né, o acompanhamento com a fisioterapia, mas a gente não pode garantir que não vai acontecer. E caso aconteça, o dano pode não ser tão grande, porque você já trabalhou aquela musculatura, você já desenvolveu a consciência corporal, então a reabilitação vai ser sempre melhor, mais rápida também, caso aconteça alguma laceração, por exemplo, né? Então a gente tem que falar, sim, de todos desses aspectos para quem quer um parto vaginal, justamente para a gestante não ir com tanta garantia de que vai ser tudo maravilhoso, né? Porque a gente sabe que o parto vaginal, ele é o melhor para a mãe e para o bebê, com menos riscos e tudo mais, mas ele também tem suas questões que a gente chama, né? Também tem seus cuidados que tem que ter. De prolapso, de bexiga, por exemplo, laceração, dor depois na relação. Pode acontecer? Pode acontecer, né? Mas se você faz uma fisioterapia, você já tem essa consciência, você já trabalhou toda essa região, toda essa musculatura, você adquiriu a consciência corporal necessária para você depois tratar isso. Né? Você já adquiriu o conhecimento, porque muitas mulheres nem conhecem essa musculatura, não sabem nem como é que percebe isso no seu corpo, como identifica, como contrai, como relaxa. E aí, quando você tem a oportunidade de mostrar isso para a gestante, é um mundo que se abre, né?
tanto para aquelas que não desejam um parto vaginal, quanto para aquelas que desejam. E aí, quando você fala no preparo de parto, aí você vai ter encontros semanais com os exercícios que vão mudando a cada idade gestacional. Isso de uma forma geral, né? Porque tem gestantes que têm suas particularidades de dor, de encurtamento, de mobilidade pélvica. Então, a gente tem uns exercícios semanais dentro desse programa que a gente chama, né, de 34, 30 semanas até o nascimento. Tem aula de parto para o casal. Então, o pai, né, o acompanhante participa para ele saber como lidar com essa mulher que está sentindo dor, como ele pode ajudar com massagens, com posicionamentos, com acolhimento naquela mulher. Então, Super importante. A gente constrói junto o plano de parto, né? Então, se eu converso com a gestante, eu vejo que aquele obstetra, de repente, não vai atender as expectativas que ela tem. Então, eu dou umas perguntas para ela fazer para ele, para ela alinhar melhor as expectativas com ele. Então, tem todo esse trabalho de respiração também para controle de dor. Isso tudo a gente vai fazendo semanalmente nos encontros. Tá? Que aí vão durar até o dia do nascimento do bebê. E aí dentro desse programa a gente também tem a consulta de pós-parto, para poder avaliar como é que ficou toda essa região de abdômen, a região de períneo. E, geralmente nas últimas consultas eu já dou alguns exercícios que elas vão estar aprendendo durante todos os encontros. E aí na consulta de pós-parto, que geralmente demora, elas nunca vêm dentro daquele prazo. E aí eu vou falando, olha, como foi, como você está se sentindo? Então faz aquele exercício tal, faz isso, bota a compressa assim, assado, até você vir para consulta. Tá? Então, assim, de uma forma geral, o preparo envolve essa questão. E tem a fisioterapia também intraparto, que muitas pessoas também não conhecem, né? Que é a atuação da fisioterapia no momento do parto também. Então tem todos esses caminhos, né? Tem no pré-natal, independente da via de parto, tem para o parto vaginal, tem para o intraparto. Tem muitos caminhos, né? Então por isso que a primeira consulta geralmente é um pouco demorada, porque a gente tem que explicar todo esse trabalho para as gestantes, né? Bianca, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse atendimento tu tem que fazer presencial ou tu consegue fazer de forma online para as mães? Olha, o ideal, o melhor cenário é um presencial, tá? Para eu poder avaliar aquela musculatura, tocar naquela região. Sim. Tá? Mas eu conheço, isso não vou te dizer que são todos os profissionais que fazem. Tem profissionais que não fazem esse exame, eles só fazem aquela conversa, aquela avaliação postural, e ali eles já identificam algumas coisas e prescrevem o tratamento. Tá? Então, eu digo que se não puder fazer presencial, o online você vai ser muito beneficiado. Tá? Muito beneficiada. Então, entre não fazer e fazer online, é melhor fazer o online. Então, a gente pensa assim, né, que no Brasil tem locais que daqui a pouco não tem uma fisioterapeuta específica, né, para esse momento da gestação, parto e pós-parto. Então, às vezes a solução que se tem é fazer de forma online, né? Hoje a gente tem muitas ferramentas aí que podem ajudar nesse sentido. Sim, então, numa própria conversa, a gente já consegue ali identificar muitos problemas, né? Então, e se não identificar nenhum problema, a gente já consegue passar algum acompanhamento preventivo mesmo. Então, só isso já é muito enriquecedor, né? Então, eu sempre falo, não tem como fazer presencial, então faz online. Se na sua cidade, no seu bairro, na região que mora, não tem, procura um profissional que vai atender online. Show. Então, viu, meninas? Não deixem de fazer. Procure mesmo que de forma online. Acho que vale muito a pena, né? Sim. A gente vê vários reflexos no pós-parto, né? Pela falta, né, desse acompanhamento na gestação, né? Até tu falou um pouquinho da diástase, e uma das perguntas que chegou era a respeito da diástase. Se a físio também trabalha a questão da diástase, e se trabalha na gestação ou no pós. Então, assim, só fazendo um comentário do que você falou um pouquinho antes, existe também uma defesa, né, de que não precisa fazer nada porque toda mulher sabe parir. Sim, nosso corpo foi preparado para isso, né? Mas o que a gente faz é dar a consciência do corpo dela, dar o entendimento do corpo dela,
né? Para ela mesma poder atuar em benefício do seu parto, da sua dor. Né? Porque o maior medo das gestantes num parto vaginal, pelo menos é o que eu vejo nos consultórios, é a dor, tá? E o medo aquele mito de que vai alargar a vagina, por exemplo, né? Falando assim da forma mais popular. Então são os maiores medos. E quando você faz a fisioterapia, você está trabalhando em cima disso, né? O alargar, está trabalhando em cima da musculatura, da consciência corporal, a dor, você está dando técnicas de respiração, técnicas não farmacológicas para alívio da dor. Né? Então, a gente vai estar ajudando elas mesmas a facilitarem o trabalho de parto delas. Não é que a gente vai ensinar a parir, né? A gente não vai ensinar a parir. A mulher, o corpo dela foi feito para isso. Mas a gente vai dar ferramentas para favorecer, né, esse trabalho de parto. Hoje a gente tem não só esse tipo de acompanhamento, mas vários outros. Sim. Que antes talvez não ficasse em evidência, nesse caso, na difícil pélvica, tu até comentou, porque antes existia uma cultura muito de cesárea aqui, né? Agora que tá vindo com mais força essa questão do parto. E assim como outras coisas, criança não dorme, não dorme, ponto. Aí surgiu a consultoria de sono aqui no Brasil, né? Que já existia em outros lugares, né? Então, hoje existe muita coisa à disposição da gente, graças a Deus, né? Que a gente evolui, que a gente pode ter conhecimento e facilitar a nossa jornada, que já é tão complexa para várias coisas, né? A gente já passa tanto perrengue, então se a gente pode contar com ajuda, seja para ficar mais tranquila para o parto, para ter uma musculatura melhor, ou para fazer nosso filho dormir melhor, ou para amamentar de forma mais eficiente, enfim, por que não, né? Então, acho que a gente tem que se valer do que a gente tem hoje, né? Que é maravilhoso de informação. Sim. E com relação à diástase, a diástase caiu muito nas redes sociais, né? Caiu muito. Eu sou um pouco preocupada com tudo que cai assim muito, sabe? Muito no boom. O pessoal fica logo enlouquecido, que nem há um tempo atrás, o Epinol, não sei se você já ouviu falar. Não. É um aparelho, é um balão que você coloca na vagina e infla, e diziam que era para simular o trabalho de parto, para alongar aquela musculatura. E aí teve uma época que as gestantes já mandavam mensagem: você usa Epinol? Você trabalha com Epinol? Todo mundo queria fazer Epinol, queria alugar Epinol. E a diástase é a mesma coisa, o pessoal fica enlouquecido com a diástase, mas porque tem uma repercussão muito da estética também, né? O pessoal acha que é muito um problema só estético, e não é. Então, a primeira coisa que eu falo, gente, calma, tá? Em primeiro lugar, a diástase, ela tem que acontecer, tá? Porque se ela não acontece, você não respira e não vai ter um volume de crescimento ali do seu abdômen para gestar, tá? Então, o que você tem que fazer é acompanhar. Primeiro, na consulta, a gente vai avaliar, né? Vai ver o teste de profundidade, vai ver como é que tá. Na literatura, aponta aí de uns 3 centímetros para cima já é considerado cirúrgico, e menos do que isso você consegue controlar com exercício. Então, assim, só que por trás da diástase tem uma série de questões, né? Não é uma questão só que vai ficar feia ou bonita a barriga ou o abdômen, né? Então, a diástase pode acontecer até em mulheres não grávidas, tá? Então, quando você fala de uma obesidade, de uma tosse crônica ou exercício físico errado, você já pode desenvolver uma diástase, independente de gravidez ou não. Então, na gestação, a gente precisa ter esse olhar, né, para que ela não tenha um comprometimento maior de coluna, de hérnia de disco, de constipação, não somente a questão estética. E aí a gente vai orientar com os exercícios corretos, vai pontuar os exercícios que não podem ser feitos, que vão favorecer o aumento daquela diástase, vai investigar quais são os exercícios físicos que ela faça, para a gente ver se tem que corrigir, se a gente tem que entrar em contato com um profissional que acompanha ela para orientar de uma forma melhor esses exercícios, e a gente vai fazer aquele controle, tá? Para que aquela diástase não aumente. E a gente vai fazer uma série de adaptações se forem necessárias, até no dia a dia da mulher, dependendo do trabalho que ela exerça, tá? Pensando nisso, pensando que a diástase ela pode desenvolver outros problemas. Uma hérnia de disco, uma dor lombar, uma constipação, não é só uma questão estética, como é mais falado assim na mídia, né? Então tem que ter todos esses cuidados. E aí a gente faz esse acompanhamento, tá? Durante eu não sabia desse. Pra mim era só estética. Agora tu falou de dor lombar, pra mim era só estética já. Não, é porque é mais conhecido, né, dessa forma.
Mas por isso que eu falo que tudo que é muito assim, que cai muito na rede social, eu fico sempre com alguns cuidados de como as pessoas vão interpretar aquilo, né? Então até Sim. algumas pessoas perguntam, isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar dentro de mim, porque o pessoal às vezes cobra, manda mensagem, posta vídeo mostrando exercício e tal. Porque é uma coisa muito pessoal. Às vezes o exercício que é correto pra mim não é correto pra você. Eu não sei, eu não conheço quem tá do outro lado, não sei o corpo daquela pessoa. Então eu tenho um certo cuidado com essas coisas, sabe? Tá E certo. aí quando começam a já ficar naquela questão de haste, naquela, posso fazer exercício tal, porque a técnica tal, porque eu ouvi falar que fecha. Não, mas como é que você vai fechar a diástase na gestação? Não pode. Deixa ela ali. Deixa ela aí, depois tu resolve isso A aí. gente só vai controlar para ela não ficar aumentando, aumentando, aumentando. Mas Sim. não é patológico, mas ela tem a parte dela que é fisiológica da gestação, entende? Então Uhum. a gente trabalha, como eu falei lá no início, qual é o nosso olhar? Por que que eu falei do abdômen, né? Porque o abdômen e o assoalho pélvico, eles estão conectados. Então, às vezes, para a gente tratar Uhum. uma diástase, a gente vai também estar tratando um assoalho pélvico, né? Para Uhum. tratar um assoalho pélvico, muitas vezes a gente vai estar tratando também uma musculatura abdominal. Então, é um complexo que a gente chama que está interligado. E o nosso olhar é para esse complexo. Para tratar, para Sim. prevenir, para reabilitar, entendeu? Show. É isso. E a fisioterapia intraparto também, que a gente começou a falar, que o pessoal não conhece, que além dos recursos, né, para alívio de dor que tem, que aí vai de massagem, vai de um aparelho chamado TENS, aí vai também da formação do fisioterapeuta, né? Se utiliza uma acupuntura, uma aromaterapia, aí depende também da linha que o profissional trabalha. Mas em termos de exercício, que é o que o pessoal mais tem curiosidade de saber agora, é porque eu, Bianca, a forma de eu trabalhar é a seguinte, eu tô no parto e eu vou interferir se realmente for muito necessário. Eu acho que o parto não tem que ser sabe, faz isso, faz aquilo, fica na posição tal, Y. Não. A gente deixa acontecer da forma mais natural possível. Se eu não precisar fazer nada, eu fico super feliz. Não, Uhum. não, não, né? Porque é sinal de que o meu trabalho ali não foi preciso, então aconteceu da forma mais fisiológica, porque eu também sou uma intervenção ali dentro, né? A minha técnica também é uma intervenção. Então é um trabalho em conjunto com o obstetra, que se a gente avalia que aquele trabalho de parto, por algum motivo está saindo ali do esperado, do desejado, a gente vai fazer alguma manobra, vai posicionar a gestante de alguma forma que facilite a descida daquele bebê, por exemplo. Tá? Então a gente vai fazer esse trabalho se for necessário ali dentro, no momento. Se não for necessário, estiver correndo tudo bem, não tem por que ficar agacha, levanta, deita de lado, abre pelve, fecha pelve, não tem porquê se está funcionando tudo, se está fluindo tudo bem, Sim, tá? assim acaba gerando mais ansiedade também na mãe, né? De tanta Sim, interferência. sim. E eu costumo dizer que o exercício, né, a movimentação durante o trabalho de parto, ela já é muito defendida, né? Já tem estudos comprovando que se a mulher se movimenta e não fica ali parada, né, deitada, sentindo dor, ela facilita o trabalho de parto, diminui a sensação da dor e tudo mais, mas escuta o seu corpo, vê qual o movimento que ele está pedindo. Eu estou falando de uma gestante que não vai ter um acompanhamento no parto, né? Porque acontece, às vezes a gestante faz o acompanhamento no pré-natal, mas ela não te contrata para o momento do parto. Então a gente Uhum. explica várias questões que ela vai utilizar no parto e a gente vai conversar nas consultas de pré-natal. Então escuta o seu corpo, vê a posição que mais lhe dá conforto, que você mais se sente bem, né? E não fica muito preocupado em, eu ouvi dizer que agachar é bom, que cair na bola é bom. Você não sabe para que está usando aquele exercício, em que momento é melhor não fazer exercício nenhum. Porque às vezes, né, a não ser assim, essa questão de mobilidade, de caminhar, ouvir o seu corpo. O seu corpo está pedindo para agachar na hora da dor, você agacha. Né? Se você está pedindo para se fechar, para ir uma banheira, você vai. Porque ficar fazendo também exercício assim de forma muito aleatória, às vezes você pode estar até dificultando a descida daquele bebê, entendeu? Olha Então, só, quando eu tava lá no hospital, eu tava assim, ó, num estágio de dor já extremo, lá não aguentava mais, já não sei quantas mil horas eu tava lá. Já tinha passado toda a madrugada, já era de manhã, era tipo 6, 7 horas da manhã. A enfermeira me disse assim, eu quero te ajudar. Eu também quero ser ajudada, tipo assim, me ajuda. Vai caminhar. Aí eu, tá, vou caminhar.
vai subir, descer a escada, aí agacha e não sei o que. Gente, eu caminhei tanto naquele hospital, eu subi, desci escada, subi lomba, desci lomba do estacionamento, fiz assim, ó, horrores. Até subi no último andar lá, fiquei fazendo agachamento. Aí quando eu cheguei, vamos lá pro teste, vamos ver se eu dilatei alguma coisa. Não tinha dilatado nada. Porque então... o exercício a mobilidade, não é um exercício específico de agacha, sobe, desce, é a mobilidade facilita. Porque o parto é movimento. O bebê ele está se movimentando para ele ir vencendo todos os estreitos que a gente chama da pelve que ele precisa para ele nascer, né? Então, se você se movimenta, você favorece o encaixe daquele bebê. Tá? Isso, independente da pessoa ter conhecimento ou não, né? De um profissional estar ali junto com ela ou não. Então, a gente sempre estimula a se movimentar, tá? Agora, ela falou isso de forma correta, na maior, assim, das boas intenções, porque o movimento é para isso mesmo, para favorecer. Só que existem os momentos específicos, dependendo do seu caso, você não estava dilatando. A gente está falando de um parto onde o bebê, às vezes, está ali num estreito específico da pelve e as contrações não estão sendo efetivas para que ele continue descendo. Ou ele está descendo de uma forma não muito favorável. Então, você vai ela estava descendo com a cabecinha torta, assim. Você vai posicionar para você facilitar aquela descida, né? Então, por isso que eu falei, você tem que saber qual exercício você está passando para você tentar ajudar. Mas, de fato, a mobilização, caminhar, levantar, isso aí é super válido. Mas o que faz dilatar são contrações efetivas, que a gente chama, né? Então, se as contrações não estiverem efetivas por algum motivo, realmente a dilatação vai ser difícil, né? Então, assim, o que faz dilatar são as contrações. Então aí você tem uma série de situações, né? O porquê que a contração está sendo efetiva, aí tudo depende da bolsa quando estourou, quanto tempo tem, se não estourou, né? Se rompeu, que a gente chama, quanto tempo já está em trabalho de parto. Aí depende de vários aspectos, né? É muito pessoal, é de mulher para mulher. Mas é porque eu fico um pouco preocupada, às vezes, quando eu vejo muitas mães, assim, ou alguns profissionais ali querendo fazer aquela maratona dentro do parto, e vem aqui, agacha, levanta, fica de cócoras e sobe, desce. Eu fico meio preocupada, porque a mulher também tem que ter um momento dela de descanso, se for necessário, para ela poder, a gente não sabe quanto tempo vai durar aquele processo, né? A gente tem uma noção, dependendo ali do andamento, o obstetra tem, dependendo da experiência dele. Mas em alguns momentos a mulher também tem que descansar, porque ela pode não aguentar, não ter energia para poder encarar essa fase final, entendeu? Sim. Então tem todos esses aspectos aí envolvidos na fisioterapia intraparto. Certo. E agora, tu quer que eu posso seguir com umas perguntinhas que vieram? Pode. Tá. Chegou uma sobre deslocamento e inflamação do sacro. Ela disse que teve na primeira gestação, será que ela teria na segunda? Depende. Ela teve na primeira gestação, mas ela já tinha antes da gestação, alguma disfunção, tudo depende. Mas se ela já teve na primeira, tem que cuidar. Para na segunda pode vir a acontecer algo pior ou pode não acontecer. Depende, não tem como a gente... A fisioterapia ajuda nesse processo? Sim, a gente vai tratar, ver o que houve com esse sacro, ver o que está acontecendo, se tem uma hipermobilidade, se tem um encurtamento, se teve uma inflamação, se tem uma fraqueza. A gente tem que ver o que está acontecendo com essa região sacroiliaca, tá? Que a gente chama, porque é uma região bastante recrutada, né, na gestação e no parto, né? Então a gente precisa cuidar. Qualquer tipo de disfunção, de dor que a pessoa tenha, ou numa gestação anterior, ou até mesmo antes da gestação, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso. Porque a própria gestação ou o parto podem piorar aquilo. Tá? Por uma questão de hormonal também, em alguns casos, e outros de peso. Peso, hormonal, por tudo isso. Então tem que, se ela já teve na primeira gestação, é recomendável cuidar disso. Numa segunda, né? Aqui, fortalecimento pélvico, todas devem fazer, sim, independente se parto ou cesárea, né? Mas só que esse termo fortalecimento é um termo também que a gente precisa sempre
explicar para a gestante, porque existe também um mito, né? Não é um mito, mas uma cultura de que toda gestante tem que fazer exercício para fortalecer. E aí, às vezes, a gente vê gestantes que já chegam pra gente, eu tô fazendo exercício pélvico. Aí eu falo, exercício pélvico, você já foi numa fisioterapeuta? Ah, não, mas eu tô fazendo assim, assim, assado. Tá, mas espera aí, a gente tem que avaliar esse assoalho pélvico, porque às vezes ela tem um assoalho pélvico hipertônico e ela precisa relaxar aquela região. Então, se ela fica só Uhum. ali fortalecendo, 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 ela não tá relaxando, isso também não é saudável. Tem que haver um equilíbrio entre a força, o relaxamento, o controle e a função. Então, por isso que quando às vezes a gestante fala assim, eu tive um parto vaginal, a gestante não, a puérpera, né? No pós-parto, eu tive um parto vaginal, mas eu não tive nenhuma laceração. Ótimo, legal, só que pra mim eu preciso de mais informações, porque às vezes ela não teve uma laceração, mas ela tá com a função comprometida. E às vezes Uhum. aquela gestante teve uma laceração e a função dela não está comprometida, a função do assoalho pélvico dela. Então, pra mim, essa questão de ter função ou não ter função é a mesma coisa da diástase. Às vezes a mulher tá com uma diástase mais avançada, mas tá com tudo funcionando bem. E às vezes aquela Uhum. mulher não tem uma diástase e tá com comprometimento de função muscular, tá? Então depende. Então essa questão do fortalecimento, toda mulher tem que fazer a consulta para poder entender Isso. o que está acontecendo ali com aquele assoalho pélvico. Porque às vezes ela não vai precisar, num primeiro momento, fazer um fortalecimento. E sem liberar alguns pontos de tensão, de dor, aprender a relaxar, para depois a gente entrar com um fortalecimento, por exemplo. Muito bom, muito bom. A Thaís comentou aqui, a força final para nascer pode ser bem cansativa mesmo. A sensação que tinha era que se não nascesse naquela força, não teria mais energia. Olha que depoimento, coisa mais linda. Não é, gente? É muito É lindo. lindo. Queria ter passado por isso, mas tudo bem, foi lindo igual. Não, com certeza. Eu É, tenho. Já aconteceu de eu atender uma gestante, quando você falou foi lindo igual, porque foi exatamente essa fala que eu falei pra ela, né? Ela acabou fazendo uma indução, a médica não quis aguardar muito tempo, aí sugeriu uma indução pra ela. E aí eu vi que quando ela me contou isso, eu não ia acompanhar o parto, eu só fiz as consultas de pré-natal. Ela me contou assim, ela tava super empolgada, super dedicada. E aí quando ela contou, eu cheguei na casa dela, eu vi que ela tava toda tristinha, sabe? Eu falei pra ela, olha só, amanhã você tem que ir pra essa indução com a mesma alegria que você teria se você tivesse rompido bolsa, se você tivesse entrado em trabalho de parto, porque é o dia que você vai ter de encontro com seu filho. Então você tem que ir com a isso mesma aí. alegria, sabe? Vai ser lindo do mesmo jeito, É, independente se você precisou de uma indução ou não. Sabe? Então é exatamente isso. É lindo, é maravilhoso, é um momento único, independente do que acontecer. com certeza. Se a gente consegue passar, eu acho, não sei, né? Eu acho que toda mãe deve passar dessa barreira de tu querer, mas quando vem de cesárea e acontece tudo aquilo que acontece, aquela coisa muito mágica, que eu acho que é o momento mais mágico da vida da mulher. Nossa, eu chego a ficar com o olho, assim, emocionado, porque é o momento mais lindo que tem. Não É tem, incrível. é É incrível. Bah, incrível. uma felicidade, um negócio muito louco. É Mas sim. vamos continuar na live. A gente sempre se Falamos emociona aqui, falando de parto, é, gente. É não incrível. tem como não, né? Aqui tem também sobre cinta pós-parto. A gente falou de diástase e também tem sobre cinta. Aham. Se usa ou não se usa. Não uso, só em casos específicos, quando a mulher está precisando muito de ter esse conforto, tá? Mas por que que eu não utilizo, não indico? Porque quando você coloca cinta, tem dois caminhos. A gestante usar, a puérpera, né? Usar de uma forma errada e acabar comprimindo demais aquele abdômen ou aquele assoalho pélvico e a gente gerar algum problema. Tá? E o contrário também acontece. Às vezes ela pode estar usando aquela cinta e aí ela deixa aquela musculatura, esse é o mais comum, deixa aquela musculatura muito frouxa de abdômen e aí o músculo vai ficando cada vez mais inativo ali, tá? Então eu não recomendo. O que eu recomendo é alguns exercícios que já podem ser feitos. São coisas simples, tá? Não, ninguém vai ficar fazendo 1 hora de exercício quando chegou em casa da maternidade com o bebê ali, com toda aquela demanda. Mas são alguns cuidados que a gente tem de posicionamento para amamentar, de levantar da cama e alguns posicionamentos posturais mesmo que já vão estar favorecendo a ativação muscular daquela região.
tá? Agora, se a gestante tem muita dor ou se ela tem uma sensação de desconforto muito grande de que os órgãos estão ali soltos, aí eu vou passar ali nos primeiros dias, mas vou ensinar algumas técnicas também de exercício e depois a gente vai tentando tirar aquela cinta, tá? Então, eu prefiro que não Então, use. legal. É bem controverso esse tema, eu acho, né? É, Tem muitas mulheres que têm dúvida. Eu não usei também, porque eu li também que era só se precisasse, né? sim. Então, mantive sim. Aham. O que mais aqui? Aqui perguntaram sobre o trabalho de doula durante a gestação. Tu é Aham. doula também, né? Também. Eu sou doula e eu fui buscar o curso, a formação de doula, nem tem tanto tempo assim, foi em 2018, para complementar, para saber como é que era o trabalho delas, que eu achava muito bacana, e foram elas que trouxeram esse movimento, né, do resgate do parto vaginal. Então, assim, eu admiro muito o trabalho que elas fizeram nesse aspecto. Então, eu fui para complementar o meu trabalho, tá? E aí, isso também varia um pouquinho, né, da doula, de quantos encontros fazem no pré-natal. De uma forma geral, elas fazem, né, nós fazemos como doulas 4 encontros antes do parto, estamos presentes no dia do parto e uma consulta de pós-parto, tá? Mas isso Uhum. pode variar um pouquinho, tem doula que já não faz a consulta de pós-parto, aí vai depender da linha que cada uma utilize. E aí a gente faz todo esse trabalho de educação perinatal, de apoio psicológico, né, com algumas questões de alívio de dor, e aquele empoderamento mesmo, né, aquele apoio, aquele colo pro dia do parto, né, de estar junto com a gestante em casa, no início do trabalho de parto, né, para que ela não vá tão precocemente para a maternidade. Então a gente tem todo esse trabalho também. Show. É bem complementar, eu acho, né, pra ti, a formação Sim, de doula com a de físio. sim, Então, encaixa super bem. foi bem legal. E engraçado que quando eu fui fazer a formação de doula, eu falava isso até para as meninas que estavam presentes, né? Eu falava, eu tô aqui para complementar meu trabalho, mas eu não vou participar de parto, não quero fazer parto, não quero participar, né? Fazer a gente não faz. Eu não quero participar. Elas, não, eu fiz, não, tô aqui só para complementar meu trabalho de pré-natal e tal. E elas, tá bom. E eu fui querer participar do parto bem depois, sabe? Primeiro eu trabalhei só com a gestante no pré-natal e no pós-parto. Aí depois que eu fui me encantando com essa questão do parto, porque eu achava que eu não ia ter coragem e tudo mais. E aí depois eu fui descobrindo esse universo, eu falei assim, gente, é isso que eu quero fazer da vida. Ai, que coisa linda. Aí Que eu bom. fiquei assim, não, me encontrei, né? Eu acho que é aqui, eu pensei, é aqui que eu quero estar, sabe? E aí foi fluindo dessa forma, mas eu fui toda despretensiosa para o curso de doulas, foi mais para uma curiosidade de complementar mesmo. Legal. Que mais? Aqui cessaram as perguntas já. Deixa eu ver se chegou alguma. Acho que não veio nada Eu por não tô aqui. Tem acompanhando, mais. se eu acompanhar eu me É. perco. Então, eu não sei, Bianca, se tem mais alguma coisa nesse sentido. A gente já tá, deixa eu ver aqui. Já Já faltam, tá já estamos acabando uns também, 50 né? minutos falando aqui. Aham. Nem parece, achei que tivesse meia hora, sabe? É, aham. Assim, de uma forma, você viu que é um pouco complexo, né? É complexo. São muitos caminhos, né, para você atuar como fisioterapia. Então, às vezes, quando as pessoas me mandam mensagem, eu quero saber sobre fisioterapia, eu tô gestante de 19 semanas. Eu falo, ai, meu Deus. Eu posso te ligar ou então te gravar um áudio, porque escrever isso tudo não dá, né? Então, assim, eu sempre tento fazer com que ela agende essa primeira consulta, porque fica melhor para você conversar sobre isso. Mas às vezes não é possível, então eu gravo um áudio para tentar explicar, pelo menos de forma resumida, porque senão a pessoa confunde mesmo, não entende como é que é esse trabalho, sabe? E é um trabalho que tem aí vários caminhos, né? Várias vertentes, dependendo de como é aquela gestante, da necessidade Uhum. dela. Exato. É, isso aí, eu acho que esse é o principal recado, né? É fazer pelo menos a consulta inicial para fazer esse diagnóstico, nessa anamnese, como tu Sim, falou, e ver o que que precisa trabalhar e quando vai trabalhar, né?
E não Isso. saía lá louca querendo fazer exercício disso, isso, daquilo, outro e, Sim, né? uma vez eu atendi uma gestante que ela estava com 12 semanas e ela chegou falando: Olha, eu já tô fazendo muito agachamento em casa. Eu fiquei assim: Pra que você tá fazendo agachamento com 12 semanas? Ah, porque eu ouvi dizer que é bom pra quem quer parto vaginal. Eu, não, para tudo, não precisa você fazer isso agora. Você pode até fazer uma atividade física que de repente esteja incluindo um agachamento, mas fazer com esse intuito ficar em casa agachando com 12 semanas não tem porquê. Então, Sim, assim, é. é super, é muito enriquecedor também nesse aspecto, de você orientar o que, que deve ser feito de certo e errado, quais os cuidados que tem que ter. Eu acho que esse tipo de live que a gente está fazendo aqui é uma live que contribui muito para as mães, né? Então a gente fica bem Sim. feliz de poder trazer esse tipo de conteúdo para as mães, né? Para Aham. esclarecer, auxiliar e talvez direcionar também elas para um caminho com mais informação, para que elas Sim, possam decidir, né? E ter o sim, livre-arbítrio de decidir o que querem fazer com e certeza. se preparar da melhor forma ali para a maternidade, né? Para esse Aham, mundo tão maravilhoso e com desafiador. certeza. Por isso que eu gosto sempre de estar falando aqui um pouquinho desse trabalho, porque eu acho que as gestantes sempre aprendem muita coisa, né? É, Independente de serem virarem minhas pacientes ou não, mas só de plantar essa sementinha do conhecimento, da curiosidade e do ficar mais esperta com algumas questões, isso já, para mim, já valeu. Bianca, lembrei, para finalizar, vamos Ai, falar meu do Deus. curso de gestante. Sim. Olha o medo dela. Então, vamos falar. Eu falei, ai meu Deus, o que que houve? Então, esse curso, assim, de forma resumida, a gente sempre, desde que eu comecei a trabalhar com gestantes, eu fazia lá no meu espaço esses cursos, tá? Trazia profissionais para agregar também. E aí, quando veio, fazíamos rodas de conversa, e quando veio a pandemia, nós não fizemos nada no ano passado, né, para não ter aglomeração. E aí, ano passado, nós não tivemos nenhum. E aí, esse ano, eu falei, bom, então vamos fazer no formato online. Tá? E aí, o que que a gente trouxe de diferente? A gente vai também ter uma parte prática. A gente observou que hoje em dia tem muito curso online, muita informação de forma gratuita nas redes sociais. Então, a gente vai também ensinar algumas coisas na prática mesmo, botar elas para conhecer algumas coisas do corpo delas, sabe? Então, a gente vai sair um pouquinho da teoria e vai para essa parte prática. Essa é a novidade. Que legal, muito legal. Tá? E quando é que vai ser o curso? 17 de abril, na parte da tarde, eu só não me lembro ainda muito bem o horário. Não sei se é 1 ou 2 horas, mas vai ser no dia 17 de abril. Tá, a gente vai seguir divulgando por aqui. Pessoal que Aham. está no aplicativo do Tem Bendito das Mães tem desconto. desconto de 20%, então um desconto bem legal que a Bianca preparou pra gente. Aham. Então, meninas que tiverem interesse podem falar com a gente ali no direct ou direto com a Isso. Bianca também. O Tá Instagram ótimo. dela tá aqui na live, a live vai ficar salva, se Deus quiser. Da última a Aham. gente não conseguiu salvar, deu um problema e não deu. Mas se Deus quiser, vai estar no IGTV. Mas também Aham. qualquer coisa é só nos chamarem por aqui e a gente conversa para efetivar o desconto, enfim, e inscrição no curso dela que vai ser em abril. Isso. Tá ótimo. Isso, né? Então tá, eu Obrigada. acho que é isso. Ah, eu que Adorei agradeço. conversar com você. Ah, eu também. Foi Foi um ótimo. prazerzão. Um Aham. beijo, querida. Boa noite. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.